Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo. Mais um episódio aqui, o 11º do projeto Odonto Insights, desse podcast, voltado aí para odontologia, profissionais liberais, área de saúde, né? E também público geral, se quiser assistir, é claro, assista lá e vamos aprender alguma coisa com a gente, né? Agradeço meus patrocinadores, primeiramente a eles por estar aqui, proporcionando que eu esteja aqui gravando mais um episódio. Então, Laboratório Belarte, CT Oase, Center Imagem, Rodrigo Representações, Ioa Maringá. Então, todos vocês eu agradeço de coração essa oportunidade e poderem me liberar para estar aqui. Hoje, pessoal, então, nós temos um bate-papo um pouquinho diferente, que desde o início do podcast, quando eu pensei nas primeiras esqueletos, os meus primeiros pensamentos, eu tinha essa ideia de que esse mês, exclusivamente esse mês, eu tinha que fazer esse podcast, que era esse tema que eu queria. O tema de hoje, então, que eu vou conversar com vocês é carreira acadêmica, a vida da odontologia. Então hoje eu vou estar aqui com duas alunas, né, do 5º ano da faculdade, são minhas alunas, né, por enquanto, que o ano que vem já são minhas colegas, né, a partir de dezembro já são minhas colegas, praticamente. Uma delas eu acompanho há muito tempo, desde a época ainda de ensino médio, quando eu fui professor da unidade Polo. A outra é uma pessoa que eu conheci na faculdade, sempre tive um olho diferente, porque sempre se mostrou uma aluna muito boa. Então são duas pessoas que eu tenho total carinho e tenho muito respeito por estar aqui comigo. Uma é a Larissa, a outra é a Vivian. Meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, né, para esse bate-papo. E de verdade eu falo, quando eu montei essa ideia primeiramente, o que eu pensava? Falava, pô, primeiro assunto eu vou falar com um cara assim, outro segundo assim. Eu tinha muito plano de falar com um calouro, não consegui, mas eu queria assim, ter um calouro, né, para perguntar quase as mesmas coisas que eu vou perguntar para vocês, e eu queria vocês. Só que vocês tinha que ser agora. Especificamente agora, por conta do TCC, que eu vi que vocês acabaram. Essa semana de vocês foi uma semana puxada aí por conta de TCC, né? E eu falei, cara, tem que ser novembro, não pode ser dezembro, não pode ser janeiro, tem que ser novembro logo após o TCC. E quando eu falei pro Natan teve dificuldade para marcar os horários de gravação comigo, tudo aqui. Eu falei, não, Natan, não pode ser tal dia, tem que ser tal dia. Não, mas não dá, mas tem que ser aquele dia porque é o TCC assim, assim, assim. Natan, também te agradeço, Natan, por estar aqui hoje, disponibilizou e conseguiu estar aqui, né, hoje, para a gente poder fazer esse episódio que para mim de verdade é marcante. Né? Para mim de verdade é muito marcante hoje. Então vamos lá, sem delongas. Larissa, se apresenta para a galera, por favor. Quem é você? Quem sou eu? Eu sou a Larissa. Eu moro aqui em Paranavaí mesmo. Trabalho em odontologia há um bom tempo. Desde aí mais ou menos de 2015 eu trabalho com dentistas. E aí? Tá aí. Sou aluna de odontologia. Tô bem grata. E agora eu sei que eu tô no lugar certo. Olha, é uma frase boa, hein? Sei que estou no lugar certo. Essa frase ela é impactante, é forte. Né? E você, Vivian, se apresenta? Sou a Vivian, de Paranavaí também. Tenho 21 anos, trabalho na odontologia desde o 1º ano da faculdade e tô terminando, graças a Deus. E cara, olha como é legal. A Vivian sabe do que eu vou falar também, bem como a Larissa sabe. Eu tô com a Larissa desde o TSB, lá na Polo. Você entrou quando, Larissa? 2014? 2014. Por aí, 14, 14. 13, né? Eu dei aula pra Larissa, desde o integrado, né, que ela formou e entrou na Odonto. A Vivian, o que me marcou na Vivian, já te falei, foi teu vô, porque a Vivian, o vô dela é meu paciente, e um dos dias de atendimento, seu vô até comentou, falou, minha neta tá fazendo odonto. Aí eu falei, quem que é? Só que ainda era remoto, eu não sabia quem você era, né? Mas depois foi passando o tempo e tudo mais, aí eu te conheci melhor por conta, assim, do teu vô. Então a gente fala, quando eu falo assim, vocês duas e tudo mais, bem como todo mundo da sala de vocês, né? Sim. Mas são pessoas assim que despertaram uma coisinha assim um pouquinho diferente do que outras pessoas, né? Apesar de lá eu tenho carinho por muito aluno da turma de vocês, a turma de vocês é uma turma marcante pra mim, até porque vocês me escolheram o nome de turma e tal. Já chorei lá com vocês e tudo mais. Então, assim, é muito legal, muito prazeroso
abrir vocês, estar com vocês e hoje estar com vocês aqui, né? Então, ô Larissa, deixa eu te perguntar, por que você fez TSB? Por que você estudou na Polo? Eu estudei na Polo porque realmente que eu senti que na época, como eu já sempre fui muito estudiosa, eu queria um ensino que fosse um pouco mais completo. Então minha família, claro, decidiu, né, por mim primeiro, que eu tinha que ser transferida para lá. Você estudava onde antes? Eu estudava ali no Morumbi. Sim. Mas desde pequenininha eu já fui pra Polo. Eu fui pra Polo em 2010, 2009, 2010. E quando surgiu a oportunidade de ter o curso de técnico de saúde bucal, eu achei super interessante por ser diferente. E no fundo eu já sabia que eu queria uma futura graduação na área da saúde. Aí foi quando me despertou a vontade e fui pro técnico de saúde bucal integrado. Ali eu gostei já da dinâmica, porque o ensino médio ali, ele já deixou de ser algo comum, né? Que a gente fugiu um pouco das áreas específicas, geografia, história, mas também a gente tinha mesclado as aulas do técnico que me deixava mais com vontade ainda de ir para a escola e estudar mais sobre o assunto. E como tudo assim, realmente era integrado, para mim foi muito bom. Mas eu não cheguei na odontologia através só do técnico. Sim. Porque ao decorrer aí de fazer o ensino médio, prestar um vestibular, eu entrei, consegui, na verdade, passar para o vestibular em medicina, que era a minha ideia. Só que passei muito longe. Passou onde? Passei no Rio Grande do Sul. Nossa, muito longe, meu Deus, que distância. Eu tava achando que você ia falar lá longe mesmo, lá pro lado Mas do pra mim, Mato Grosso, e minha família, minha Rondônia. realidade não dava. Aí eu falei, não, Senhor, tá tudo bem. Fiz as minhas orações ali, falei assim, o que tá pra vir por mim, eu acho que não é isso e não é agora nesse momento, então tudo bem, vamos esperar. Aí terminei o técnico, né, me graduei no ensino médio e fui fazer processos gerenciais. Aí, caramba, processos gerenciais, Lara, você não falou que queria saúde? Mas na época eu me apaixonei por logística, porque eu fazia um curso de inglês, a intenção também era tentar fazer um intercâmbio. Sim. Quando eu terminei o curso de inglês, eu conheci o professor Renato Valença, na Unifates também, e eu me apaixonei por logística. Sim. Ali eu tava 100% que eu ia entrar na logística de cabeça, corpo e alma, porém eu falei, acho que não é ainda o que eu quero. Fez quanto tempo de processos gerenciais? Fiz quase os 2 anos. Poxa. Eu parei no último semestre da faculdade de processos. Aí foi quando eu fiz mais um vestibular, eu falei, vou tentar fazer o odonto. Aí foi quando entrou ali no impasse, termino o processo e só começa a odontologia. Aí eu fui, pensei mais ainda e falei assim, eu vou sim pelo meu instinto, eu vou pra saúde. Abandonei o processo, nunca deixou de ser uma vontade de terminar e às vezes voltar a estudar logística, porque eu ainda gosto, eu gosto da gestão em si. Mas vou tentar fazer odonto. Ali, quando entrei no primeiro ano, já tive minhas primeiras aulas com o Marcelo, de anatomia humana, eu falei, aqui é o meu lugar. Aí eu comecei a desenvolver nas aulas de anatomia, aí também que a gente tá terminando agora. Entendi. Mas foi um bom, longo tempinho aí pra mim chegar onde eu, igual eu falei, agora eu sei onde é que eu tinha que estar e eu quero estar aqui, na odontologia. Legal. Bacana. E você, Vivian? O que te despertou? Assim, como é que foi? Aonde você fez seu segundo grau? Né? E o que te despertou? E o porquê que você decidiu fazer odonto? Eu fiz meu ensino médio na FATES mesmo. E assim, a odontologia nunca foi minha primeira opção. Eu nunca imaginei fazer odontologia. Mas eu sempre soube que eu queria a área da saúde. Eu sempre gostei de estar ali próximo de pessoas, cuidado, estar ali, poder contribuir de alguma forma. Então eu sempre quis a área da saúde. Inicialmente eu queria enfermagem, mas não tinha muita certeza. Você tem curso de enfermagem? Tem alguma coisa? Eu tinha, tenho mais ou menos ali auxiliar de enfermagem. Que eu comecei no último ano da faculdade. Ou da faculdade não, do ensino médio. Mas ao mesmo tempo que eu comecei o curso de técnico, eu entrei na faculdade. Eu fiz o curso de técnico porque eu sempre gostei muito da área da enfermagem, questão de hospital. Mas algumas pessoas falaram da odontologia, dei uma pesquisada e falei, legal, vou para odonto. Como o curso técnico falaram na época que ia ser 1 ano e meio, eu falei, eu termino ali
Pro segundo ano já começo a trabalhar ali na área hospitalar. Quando eu me formar no odonto, eu vou mais pra área hospitalar também. Aí eu já vou ter uma experiência, ver como funciona. Aí teve a pandemia, e aí um curso que era 1 ano e meio virou 3 anos, então aí eu tranquei antes de terminar e pra focar mais no odonto também, porque aquela correria de aula online da odonto, aula online da enfermagem, estágio, tudo foi uma loucura. Daí eu foquei mais na odontologia mesmo. E não me arrependo. Legal. Eu acho difícil assim hoje não, desde sempre. Eu acho que os 18 anos de uma pessoa é uma idade muito, muito crítica. Eu acho que é a pior idade que se tem, 17, 18 anos. Porque... E eu sei agora, e eu tô vivendo o outro lado da moeda, porque a minha filha tá com 15, daqui a pouquinho ela tem 18, né? E assim, uma pessoa de 18 anos decidir da vida o que quer, é muito complicado, né? Eu sei porque, igual eu falo, eu tô vivendo o outro lado da moeda. Quando eu tinha 18 anos, eu nem sabia também o que eu queria, né? Eu fiz 4 vestibulares para 4 cursos diferentes. Aí, não sei se sorte ou azar, eu passei nos 4, não fiz nenhum, né? Depois, no outro ano, eu queria um 5º curso. Então, veja que a odonto também, na minha vida, eu gostava desde aqueles primeiros 4 vestibulares que eu fiz, mas eu só fui entrar na faculdade na 3ª vez que eu fiz vestibular, né? E isso porque eu já tinha passado em todos os outros antes, né? E aí eu fiz só o odonto de novo, falei, não, agora eu preciso focar, mas eu já tinha 20, eu entrei na faculdade com 20 anos, né? Falei, eu preciso focar, eu preciso de alguma coisa, eu preciso de uma faculdade. Aí eu fiz só 2 vestibulares para odonto e decidi para qual faculdade que eu iria, né? E eu vejo isso daí porque eu falo com a Ana Luísa, o que a Ana Luísa quer? E a gente, como pai, vocês também viveram isso. O que você vai querer fazer, filha? O que você vai querer fazer, filha? Sim, né? sim. E a Ana já passou por tudo. A Ana já quis ser veterinária, a Ana já quis ser arquiteta, a Ana já quis ser um monte de coisa e agora ela está com outro curso na cabeça. Vai ser o que ela vai fazer? Não sei. Mas é o que ela quer hoje, né? Mas se até daqui 3 anos para frente vai ser realmente o que ela vai seguir, muita coisa muda. É diferente da Lorena, que é mais nova, que a Lorena hoje está na fase do animal, ela quer ser veterinária. Sim. Entendeu? Mas aí eu fico olhando para ela assim e falo, nossa, não sabe você, não sabe você, né? Então é complicado esses 18 anos, igual vocês falaram, o odonto não era o que eu queria, né? Mas é o que hoje vocês aparentemente amam. Sim. Sim. Não me vejo fazendo outra coisa. Também não me vejo. Eu me vejo dentro da odontologia, buscando caminhos que agora despertaram caminhos diferentes. Às vezes não ficar ali dentro do consultório, mas sim explorar mais o campo da odontologia, mas não fora dela. Sim. Né? Igual o curso anterior que eu estava, não tinha nada a ver muito com o que eu queria ali dentro da logística em si. Mas faz parte da odontologia também É hoje. isso que eu ia te perguntar, porque né? dá pra você fazer Muito. um elo entre essas duas. Muito. Porque quando eu conversei com o Rodrigo Dourado, não sei se foi no 4 ou no 5, no podcast 4 ou 5, não lembro de cabeça, mas quando eu conversei com o Dourado, a gente falou muito de carreira, né? Por que a gente tem tanta dificuldade de decidir, que a gente deveria começar a pensar antes e tal. E daí a gente decidiu, daí a gente focou o nosso bate-papo aqui na odonto, que a gente vê que a odonto hoje, e eu falei também na terça-feira lá naquele trabalho de vocês, na apresentação dos trabalhos, que na odonto você pode ser professor, você pode ser dentista, você pode ser pesquisador, você pode ser desenvolvedor de produtos, você pode ser representante comercial, você pode ir para vendas. Então, assim, o campo abre pra caramba, né? Não necessariamente você precisa sentar num mocho 8 horas por dia, 5 dias por semana, mais meio-dia de sábado, e para ser feliz, né? A gente pode muito bem abrir o nosso leque. E você, tendo, Larissa, a gestão, a logística, alguma coisa de lado, junto com a gestão, Vivian tendo essa outra visão de enfermagem, hospitalar e tudo mais, vocês podem agregar muito, muito na carreira de vocês aí, como dentistas de modo geral. E a enfermagem eu acho legal também, puxando o gancho aqui pro Odonto Insights, quando eu falei com a Veridiana, né, lá da Endo Ingá, ela é enfermeira e ela dá um puta curso de gestão.
e gestão odontológica em si. Precificar, o que fazer, o que não fazer, quando comprar, onde comprar, como comprar, né? Porque a enfermagem tem isso, a odonto não tem. Não. A odonto, infelizmente, não ensina isso para ninguém, né? E a enfermagem tem. Então já seria um outro campo que, claro, você tem que terminar de novo seu curso, tudo mais, mas pode agregar bastante na tua carreira aí, odontológica de modo geral. Eu me vejo assim, já muita gente pergunta para Larissa, né? Assim, para minha esposa, não a Larissa, para Larissa, minha esposa, o que eu gosto, né? Porque vocês sabem, eu vivo aqui e vivo na FATEC, né? Sim. O que ele gosta? A Larissa fala, se ele perdeu um dos dois, ele não sabe o que fazer da vida. Porque eu adoro a parte da docência, né? É uma coisa que eu me vejo fazendo há muito tempo, né? Eu dou aula desde os 15 anos, né? Então, eu me vejo muito dando aula, mas eu me vejo muito atendendo, eu me vejo muito com o paciente, eu me vejo muito no nosso dia a dia de cadeira, né? Mas eu gosto muito da parte da pesquisa, eu gosto muito do ensino também, né? Ô Larissa, deixa eu te perguntar outra coisa. Quando você começou a trabalhar com a odonto? Você já estava no TSB? Eu tava no TSB, a partir do TSB que eu fui trabalhar com odonto. Primeiro ano? Foi no primeiro ano. Eu trabalhava numa grande empresa, eu trabalhava na Honda na época, então era totalmente logístico, né? Sim. Eu trabalhava na parte de peças, então é totalmente administrativo. Sim. Aí eu falei, olha, já que eu tô entrando na área da saúde, vou trabalhar na área da saúde. Então, saí dessa empresa, mas fui muito feliz lá, porque eu gostava muito também da questão administrativa. E fui trabalhar em 2015 no primeiro consultório odontológico. Aí eu fui trabalhar como auxiliar. Eu fiz a conta aqui, eu fiz uma conta bem de cabeça, acho que você entrou em 2014 mesmo, porque o integrado são 4 anos. Aí você fez 14, 15, 16, 17, Terminei depois em você 18. fez... Então você entrou em 15, que é 15, 16, 17, 18. Isso. Aí você fez a logística para depois vir na odonto, que foi em 2020. Foi que eu entrei na 2021 logística vocês em entraram, né? 2018. Eu entrei em 2021, Vocês isso entraram em mesmo. 2021. Então foi isso daí. Então você entrou na Polo 2015. Então você entrou no primeiro ano e já começou a trabalhar. Comecei a trabalhar. Mas porque eu queria entrar na área da saúde. Sim. Falei, se eu tô num curso da saúde, eu quero trabalhar na área da saúde. Aí ali já comecei. Você vive entrar na odontologia, então, também trabalhando desde quando? Desde 2021, no primeiro ano da faculdade. Primeiro ano também? No mesmo lugar até hoje ou você trabalhava? Não, eu comecei na verdade, já passei por alguns lugares. No primeiro ano eu iniciei num postinho de saúde, mas eu mal vi odonto, era mais ali atendimento na recepção, triagem, tudo. Mas era via CIE, alguma coisa? Ou... Era, CIE. Uhum. E depois eu fui para uma clínica popular, que assim, vi bastante coisa. Cara, mas a clínica popular é uma vivência muito boa. Porque a gente vê de tudo mesmo. Eu acho Foi que um baque. aqui um Sim, pouquinho. porque também a gente vê muita odontologia verdadeira. Né? Sim. Eu consegui ver todas as áreas, assim. Sim. Tinha endo, implante, coisa mais básica de restauração, profilaxia. Também aprendi muito em questão de esterilização, Sim. que eu era mais responsável na parte de esterilização. E aí eu saí de lá porque eu tive uma oportunidade de estar num consultório, né? Um consultório mais simples, assim, que era mais só um dentista, não era vários. E aí lá era focado em cirurgia e endodontia. Aí eu fiquei lá quase um ano, e aí eu fui pra onde eu tô hoje, que é na ICT Clínica, com o Dr. Tiago. Mas assim... E você tá com o Thiago, então, 2 anos? 2 anos. 2 anos tá lá. Então, e você rodou um monte, né? Porque você no técnico você era CIE também. Era CIE o primeiro, mas sempre foi clínica particular. Aí, assim, de uma dentista só. A única clínica que eu trabalhei que teve mais que um profissional foi a da primeira mesmo. Porque daí eu trabalhei lá, foi assim, alguns anos. Eu trabalhei acho que 1 ano, 2 anos lá, como CIE. É porque CIE só pode ficar 2, né? Isso. Depois só se as Aí pessoas depois, burlarem o sistema. Saí de lá, fui pra essa outra dentista, que ela era sozinha, ela, igual a da Vivi, uma consultora mais simples. Ela fazia mais clínico geral e endo. E ela focava muito na orto. Aí agora, eu estou na clínica Vivari, que eu tô mais tempo, assim, 3 anos. Na Vivari, então, não é CIE. Não, é pelo técnico, né? Sou técnico de saúde bucal Então formada. você é contratado
Sou contratada pelo técnico daí. Hoje, pela legislação, para trabalhar, deveria ou estar fazendo o TSB, Isso. ou ter concluído o TSB ou a ASB, né? Isso. Não poderia ser... Porque quando eu formei também, né, eu formei em 2005. Né? 2005 foi minha colação de grau. Ainda podia se contratar aquilo assim, tipo... algum amigo da família, né? Minha filha tá sem trabalhar, você não quer contratar ela para ser tua auxiliar? Podia ainda, né? Mas em 2008 ou 2009, aí mudou a legislação que só trabalha no consultório quem tem o curso TSB ou esteja fazendo, que na época era THD ainda, não era nem TSB, né? Mas antes podia. Por isso que eu te falo, desde quando? Porque já era na legislação mais nova. Isso, né? sempre foi. Tanto que no estágio já vinha escritinho que era técnico de saúde bucal. Não era auxiliar e nem também a questão que também tem hoje, como nós temos aqui uma faculdade que cedia o curso de odontologia, tem um auxiliar, mas também que ele coloca que somos alunos de odontologia. Também modifica um pouco. Modifica. Né? Porque daí eu acho que abrange um pouco mais dentro do consultório, né? O que a gente pode fazer, acompanhar mais de perto, tudo e afins. Você, Vivian, também foi esse tempo todo? Todos os locais, menos do Thiago? Na verdade, não. Quando eu saí da clínica popular, daí eu era contratada como TSB, mas eu não era TSB. E no do Thiago eu entrei pelo CE como estagiária, hoje eu sou TSB. Daí depois vai mudar. Depois vai mudar. Vocês sabem quando que é a colação de grau de vocês? Dia 30 de janeiro, né? Acho que vai ser 30 ou 29 de janeiro, né? Final de A gente janeiro. sabe que é o final de janeiro. Vai ser com muita gente ou só vocês? Muita gente. Muita gente. Vai ser outras turmas. Vai ser com aquelas outras turmas, né? Eu acredito que vai ser o 5º ano de enfermagem e o nosso. E a nossa turma de odontologia. Porque quem me perguntou hoje... o namorado da Luma me perguntou hoje se eu sabia quando é que seria a colação de grau de vocês. Eu falei, cara, não sei, porque não sei se elas vão conseguir fazer a colação sozinha, que daí às vezes é um pouco antecipada, ou se vai ser a colação com bastante gente, que daí essa é quando a faculdade marca, né? E eu não soube respondê-lo. Né? Agora eu sei porque vocês me falaram, que eu também não sabia. Mas eu sei que vocês sabem porque também já deve daqui a pouco bater a ansiedade. Oxe, faz tempo, né? Mas já faz tempo já? Oxe, lógico, começou o 5º ano, já tava todo mundo querendo terminar logo. Nervoso, assim, meu Deus, eu vou fazer emprego, o que eu faço? Em janeiro a gente já tava assim. Agora em quase dezembro. Eu fiquei tanto assim que meu corpo me obrigou a dar uma parada, né? Porque... Cara, mas então eu sou diferente. Eu nunca tive isso, assim, eu sou extremamente ansioso, sou a ansiedade em pessoa, de modo geral. Sim. A Ana Luísa, ela puxou a mim totalmente, assim, a Larissa fala bem assim, ó você ali, né? Igual a Ana Luísa foi pro Aquativa, a mala dela tava pronta, acho que uns 4, 5 dias antes. Mas nisso eu não sou, eu sou ansioso, assim, com expectativas, com preocupações, aí eu sou. Mas na faculdade, eu juro pra vocês, eu comecei o 5º ano da faculdade assim também, beleza, vamos lá, né? E a minha faculdade era integral, então eu ficava na faculdade de manhã, de tarde e às vezes até à noite. Às vezes tinha dia que a gente saía da faculdade à noite já, né? Mas assim, quando a gente começou, a minha turma na verdade, quando a minha turma começou a cair a ficha, foi que quando a gente teve os 100 dias, né? Daqui 100 dias a gente está formado. E assim, não era o que vocês têm hoje. As festas de meio dentista, de 75 meio dentista, a gente não tinha. Nosso era churrasco o tempo inteiro e festa nossa o tempo inteiro. Mas aí o pessoal da nossa festa falou, agora a gente pode fazer... Aí era rifas ainda para arrecadar dinheiro para a formatura. Sim. A gente pode fazer uma rifa maior, que essa rifa tá no contrato de vocês, que é a rifa de 100 dias. Aí que a gente se tocou, falou, cara, 100 dias, né? Mas assim também, a gente se tocou 2 dias. Depois nossa vida voltou ao normal. E no último dia, na última semana, assim, que daí a gente falou, cara, velho. E a minha turma, pra vocês saberem, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa até hoje, por exemplo. Então tem 20 anos que a gente conversa ainda. Com o 5 de faculdade tem 25 anos que a gente conversa, né?
A nossa preocupação era, pô, eu não vou mais ver fulano, não vou mais ver Beltrano. E como eu morava em Cuiabá, eu tenho um amigo que está em Cascavel, eu formei e voltei para Porto Velho, a gente tinha amigo que morava no norte do Mato Grosso, nós temos amigos que foram morar no Nordeste. Então, assim, abriu muito a minha turma, diferente daqui, que é basicamente todo mundo aqui da mesma região, né? Lá não, lá a gente foi para aí, assim, porra, agora, velho, você vai estar lá não sei aonde, nós vamos estar lá não sei aonde. A nossa preocupação, de modo geral, era essa, mas a ansiedade por acabar, a gente até não teve. Eu sinto que a minha turma não teve. Eu acho que a nossa turma tá tendo bastante. Eu acho que Tá todo assim... mundo falando. Eu acho que a turma de vocês é a turma que eu vejo com mais ansiedade. Isso, porque a maioria, eu olho assim nos grupinhos que a ansiedade assim, e agora? O que a gente vai fazer? Então é preocupação. Isso, é preocupação. E que tem que ter. Tipo, pra onde nós vamos? Ai, que especialidade eu vou seguir? Ou onde eu vou trabalhar? Porque pra mim é assim, porque eu sempre trabalhei certinho ali, sempre tive minha rotina e eu sou uma pessoa atrelada à rotina. Eu gosto de ter uma rotina. Então, quando eu me vejo sem rotina, aí eu fico pensando, nossa, cara, e ano que vem eu não vou ter nada assim de rotina? Às vezes eu não vou ter 10 pacientes no dia, porque não vai ter mesmo. Ou se tiver, que bom que vai ter, mas aonde eu vou atender esses pacientes? Será que eu vou ter paciente? Eu fiquei assim nos últimos 6 meses. Até quando meu corpo falou assim, filha, vamos dar uma pausa, né? Vamos viver o que tem pra viver agora, terminar o que tem pra terminar agora e depois pensar nisso. Daí eu parei, por obrigação, né, de pensar nisso. Você é mais tranquila, Vivian? Ou não? Eu sou uma pessoa bem ansiosa, pra falar a verdade, mas assim, eu acho que a minha preocupação agora, assim, na reta final, é mais essa questão de... Porque, assim, na faculdade, a clínica é muito confortável pra gente, questão de atendimento, porque tá todos os professores ali. Se der algum BO, não tem problema, né? O professor tá ali. Aí, agora, de um mês pra cá, a gente não vai ter mais ninguém, vai estar ali a gente sozinho. A gente vai ter que resolver tudo do zero, vai ter que planejar tudo do zero. Assim, na teoria, né? Mas... Vocês essa pergunta eu não queria fazer agora, mas eu vou ter que fazer. Vocês estão preparadas, então, para esse planejamento? Você está preparado? Ao mesmo tempo que eu sinto que estou, eu sinto que eu não estou. Assim, eu desde o primeiro ano da faculdade, eu sempre tive em mente o que eu queria, assim. Então, eu sempre me preparei muito em questão de estudo, em questão de poder absorver tudo que eu pudesse da faculdade. Então, na teoria, eu acho que eu estou. Mas na hora do vamos ver é outra coisa, né? E você, Mari? Eu acho que sim. Eu não tenho medo de fazer procedimento. Eu acredito que tudo que me derem, assim, eu vou conseguir fazer, realizar, executar esse procedimento. Mas eu tenho medo de... E se acontecer alguma coisa? Assim, vamos exemplificar. Eu sempre fiz muito casos cirúrgicos na faculdade. E eu sempre fiquei confortável porque... E se acontecer alguma coisa, eu tenho alguém É o que a Vivian falou. mais experiente pra me ajudar. É o que a Vivian falou. E se eu estiver no consultório, eu acessar ali e falar, caramba, e agora? Quem que eu vou chamar? Mas ó como isso assim é difícil, né? Aí eu lembro de quando eu me formei. Sim. Eu me formei em Cuiabá e eu voltei para Porto Velho, que eu morava em Porto Velho. E um dos primeiros casos assim difíceis que eu atendi foi minha tia. Eu tinha uma tia que ela esperou um tempinho para eu me formar e tudo e foi no consultório. E eu lembro que assim, ela tinha um 16, tinha uma raiz residual do 15 e tinha um 14. E eu fiz a restauração do 16. No outro dia, isso é tarde, no outro dia de manhã, ela apareceu no consultório, que não tinha WhatsApp na época, nada. Ela foi lá no consultório com o rosto desse tamanho assim, ó, inchado, né? Aí, cara, o que aconteceu e não sei o que. E aí que tava, eu falei assim, eu tava em Porto Velho, minha faculdade foi em Cuiabá. Eu falei, cara, o que eu faço? Eu não conhecia ninguém. O meu sócio na época era recém-formado igual eu, né? Formou no mesmo ano igual. Eu falei, cara, e agora o que eu faço? Aí olha a dificuldade, né? Daí eu tive que ligar para um professor meu em Cuiabá, explicar o caso, tirar uma foto, mandar por e-mail para ele olhar. Aí ele falou, cara, ó, tenta isso, tenta aquilo, não sei o quê. E no final não era nem... Daí ele falou bem assim, ó, extrai essa raiz. Eu extraí a raiz.
Aí deu... No outro dia o rosto dela mais inchado ainda. Ele falou, cara, teste de vitalidade, você já fez? Eu falei, já fiz. E como é que tá? Eu falei, tá tudo necro. Essa infecção tá dando tudo necro. Aí ele falou, ó, faz o seguinte, abre o dente sem anestesia, vamos ver o que vai dar. O dente que doer, separa. O que não doer é o dente do canal. Dente né? do canal. E aí era o 14. Acabou que deu 14, estava necrosado. Tanto que quando eu acessei o canal, extravasou, drenou, né, pelo canal. E aí no outro dia ela já estava bem desinchada. Mas foi assim, a minha colação de grau foi em 4 de fevereiro de 2005. Meu consultório abriu 4 de março de 2005. E isso deve ter acontecido dia 10 de março, dia 20 de março, no máximo, assim, né? E eu já peguei uma bucha dessa porque vocês sabem que hoje, caso de infecção assim, é hospital. É né? hospital. É hospital. Mas aí que tá, a gente confia muito na dupla, né? Sim. Mas eu não tinha dupla. E aí que tá, e olha a zica, a gente tem olha a dupla. zica, como igual eu falei, quando eu formei não precisava contratar TSB. Aí era uma menina que era amiga da família que nunca tinha visto um paciente na frente dela. Né? Então era tudo Meu dependendo Deus. de mim, Sim. né? Era tudo dependendo de mim, do que fazer. Eu tinha também a noção, né? Falei, cara, ou é isso, ou é aquilo, é um desses dentes. Eu já tinha pensado, por exemplo, no caso da minha tia, extrair a raiz, né? E aí eu extraí, mas não deu, até aumentou um pouquinho o quadro, né? Aí eu lembrei, aí o meu professor chamava Nasser, chama, né? Não morreu? O Nasser falou bem assim, cara, abre os dentes sem anestesia. Começa pelo 14, se não for o 14 vai pro 13, se não for o 13 vai pro 16. Falei, beleza. Mas no 14 já acessou, já drenou, aí consegui resolver o plano da minha tia, né? Mas a gente tem que ter esse medinho aí, essa preocupaçãozinha. Contudo, vocês têm que confiar em vocês. Com certeza. Né? Contudo, vocês têm que confiar no que você viu e falou, que você sempre estudou, você se preparou para o que você queria e que você mudou no meio do caminho as tuas decisões, né, do que você iria fazer. Né? Larissa também sempre estudou bastante, que eu sei. Né? Não sei se mudou no meio do caminho a tua decisão, porque agora vamos numa outra linha, pula tudo que eu falei. Vamos lá. Fazendo uma retrospectiva da faculdade em si. Vocês estavam lá no ensino médio, vou fazer odonto, porque você já estava no curso e tudo mais, que era a área da saúde, não foi, mas depois viu que era a tua área. A Vivian fez a enfermagem, o odonto caiu no colo também, vamos fazer o odonto. Né? Como é que foi a carreira acadêmica de vocês? Assim, como é que foi desde as primeiras aulas, ainda remota, né? Que vocês pegaram ainda o remoto, depois pegaram o híbrido, para depois voltar tudo pro presencial, né? Como é que foi, assim, essa vivência de modo geral, esses conhecimentos da odonto? O que vocês viveram com isso? Quer que eu comece? Quando eu comecei odonto, eu não imaginava que abrangia tantas áreas. Eu, na verdade, não entendia absolutamente nada de dente. Eu entrei praticamente de paraquedas na odontologia. Falei, vamos ver. Mas, assim, desde o primeiro ano, mesmo sendo remoto, eu sempre me dediquei muito. E mesmo também não tendo áreas específicas, era mais área ali, saúde geral, eu sempre me dediquei muito. Sempre gostei, na verdade, dessa área. E tudo que eu pudesse fazer de trabalhos fora ali da carga horária, projetos, monitoria, pesquisas, sempre fiz também. Eu acho que eu consegui absorver muito, aprender muito também, assim, porque abrange muitas coisas, igual vocês estavam falando, então eu acho que eu consegui absorver tudo que dava. O que foi marcante para você, se você souber responder, que daí eu vou perguntar basicamente tudo, assim, foi marcante para você no primeiro ano? Você sabe responder alguma coisa? Ou para você não teve nada assim tão marcante no primeiro ano? Nas disciplinas de modo geral de primeiro ano? Você fala das matérias em si? Das disciplinas, assim, dos ensinos. Já pensa aí, Lário, que você também vai me falar o que pode ter sido marcante para vocês no primeiro ano. Porque o primeiro ano, ele é bem abrangente, né? Vocês estudam ali embriologia, foi o que deu para vocês noção de saúde coletiva, né? Mas vocês já têm vocês tiveram materiais dentários? No segundo só. Não teve materiais Você dentários. teve no segundo semestre. No segundo semestre. Aí tiveram materiais dentários, tiveram anatomia e escultura dental, né? Então, assim, porque pra mim o que me marcou na odontologia no meu primeiro ano foi anatomia e escultura dental. Né? Foi o que me marcou. E vocês, tiveram alguma coisa que marcou vocês no primeiro ano?
Assim, eu tive um baque, na verdade, quando a gente teve materiais dentários, porque eram muitos nomes, muitas coisas que eu não fazia ideia. Eu lembro que quando eu vi a matéria eu falei, eu nunca vou aprender isso na minha vida, como que eu vou saber pra que serve cada coisa? mas assim, Sim. só isso mesmo. Eu acho, foi mais o baque de, meu Deus, começou a matéria da odonto, o que é isso? Entendi. E você, Lara? Eu acho que pra mim teve 2 momentos. Um primeiro momento é que foi assim, caramba, eu acho que eu não sabia tudo que eu achava que sabia de odontologia. Porque como eu já vim do técnico, eu achava que eu já sabia a maioria das coisas, que eu ia ali só sintetizar mais e aprender um pouco mais focado. Mas não foi assim. Tem bem muito mais além do que aquilo que eu já entendia. E um outro ponto, pra mim, muito legal, foi entender que um dente tá ligado ao corpo inteiro. Porque eu fui ali nas aulas de anatomia geral, eu via e falei assim, caramba, não é só com a cabeça que eu tô ligando. Não é só com o pescoço que eu tô lidando. Tem um coração ali que depende do meu controle de medicação com o meu paciente. Aí logo veio a anestesiologia, né? Que a gente tava ali já ansioso no final do primeiro ano pra entender melhor. Que pra mim, esses 2 pontos foi muito chave no primeiro ano. Mas a anestésio foi no segundo. Foi no comecinho já do segundo. Foi. Mas Porque daí já... é o segundo momento. E o Isso. segundo ano? Que daí o segundo ano vocês entram com anestésio, vocês entraram com a Escultura. propedêutica, entraram com... A escultura também, não foi? No primeiro. Anatomia e escultura no primeiro ano. É porque a gente Mas mudou um pouco. a gente teve a prática daí no segundo. Porque daí nós tivemos a prática no segundo. Quem dá ordem da anatomia e escultura foi eu. Mas Mas a gente começou online, é isso, no primeiro mas aí ano. logo que voltou as aulas depois da pandemia, daí a gente teve laboratório. Eu não lembro, mas... O primeiro ano que a gente teve prática foi biologia celular contoide, porque nós tivemos que fazer o exame de glicemia. Aí eu lembro que foi o primeiro instante que eu conheci a faculdade em si, o laboratório, aquele laboratório lindo, gigantesco. A gente não pode, né, como calor, conhecer a faculdade, a gente ficou na telinha ali do celular. E a gente foi em 5 pessoas só naquele laboratório imenso. Entendi. Para fazer esse teste de glicemia. Aí depois, no segundo ano, aí nós entramos em bastante prática. Daí nós viemos com você para fazer a anatomia e escultura dental. E aí, então, vamos lá, no segundo ano, quando entra propedêutica, anestésio, entra já os conceitos de pré-clínica, o que vocês sentiram? Eu fiquei bem ansiosa, pra falar a verdade. Mas ansiosa pra quê? De querer começar logo. Pra já começar. Aham. Eu lembro que o pessoal que eu acompanhava assim no Instagram de odonto falava que tem as práticas de anatomia, que você vai no laboratório, a prova de anatomia vai pôr um pininho em algum crânio, As alguma minhas coisa. eram assim. E nossa, eu tava muito ansiosa já pra fazer essa prova. Falei, meu Deus. Eu também, eu achava que quando eu chegasse nessa prova, eu falei, nossa, vou arrasar. Aí eu descobri que tinha milhares de músculos e artéria e veio. Eu falei, meu Deus, onde é que eu vim parar, né? Eu não imaginava assim, Eu que também não era tão imaginava. complexo. Tipo assim, porque a gente pensa odontologia, cárie, né? É porque isso é uma coisa que a gente vê, que eu vejo, né? É assim, desde o TSB, a gente tinha muito problema enquanto professor do TSB com o núcleo de educação, porque o núcleo de educação não conseguia entender por que o TSB, principalmente o subsequente, ele tinha tanta desistência. Mas é porque essa visão que vocês estão falando, que é assim, o que uma pessoa que estava lá 5, 6, 7, 10 anos sem estudar, ou mesmo que tinha acabado de estudar, falava assim, pô, eu vou fazer essa profissão, porque é segurar o sugador, é lavar o instrumental e atender um telefone. Mas o TSB já tem um aprofundamento um pouquinho assim de patologia, toda a técnica de instrumentação e tudo mais, né? Aí quando esse pessoal tinha que estudar, né, noção de patologia, tinha que estudar, aí tinha que saber todos os nomes de instrumento, de material, porque nas aulas a Lari estava lá, sabia, agora a gente vai aprender a manipular o número de vidro. Aí vocês vão ter que saber guardar o número de vidro, diferente do número de vidro com o cimento hidráulico calço, quando que usa um, quando usa outro. E aí vai para endo, aquele monte de lima, aí a pessoa se perde e desiste mesmo. O subsequente tinha muita desistência, começava com 40 alunos, 35, mas acabava com 10, 12, e o núcleo nunca entendeu por quê. Né? E vocês falando é verdade, quando a gente pensa em odonto, eu comecei odonto por causa de orto, né? Porque eu via a pasta de aparelho e achava maneiro. Odeio orto, não faço orto. Né? E aí eu entrei na faculdade pensando em ser pediatra. Eu adorava, falava, cara, vou ser pediatra, pediatria, também mudei meu ramo, não sou pediatra, né?
Mas aí a gente vê o tanto que abre, o tanto que a gente tem que estudar para tratar um dente. Sim, muita coisa. Né? É bem difícil. Porque como é que foi para vocês na primeira anestesia? Que foi vocês em vocês mesmo, né? E eu acho que para vocês deve ter sido bem difícil, porque vocês eram a primeira turma que não se conheciam para chegar lá na faculdade, no meio do segundo ano, se conhecer, montar as duplas, que daí na verdade acho que eram trios, né? Para vocês irem para anestésico. Foi eu que dei também, né? Foi eu que dei anestésico também. Como é que foi para vocês estar ali para a anestesia? De verdade? De verdade. Eu vou ser bem sincera, eu morri de medo. Sim, claro. Porque eu cheguei lá e falei assim, vou aprender no manequim e depois eu vou aplicar ali anestesia num desconhecido. Então, né, se eu me sentir insegura, se doer, se não doeu, se foi rápido, se não foi, eu nunca mais vou ver aquela pessoa na minha vida. Só que não, aí eu tinha que aplicar na minha dupla, que eu já tava criando um vínculo, uma amizade. Aí o medo duplicou, né? Que além de, meu Deus, eu tenho que aplicar certo, não posso errar nada. É uma coisa que nós damos no livro, que nós vemos todos os músculos, artéria, veia e tudo mais. Só que e ali? Ali é meio que... A gente perde tudo a referência que a gente tinha. Entendeu? Eu morri de medo. Na verdade, eu nem sei Mas se você lembra. Vocês morriam de medo de fazer ou de receber? De fazer. De fazer? Eu tremia. Eu tinha medo de receber. Eu não tinha medo de receber, tinha medo de fazer. Não, eu tinha medo de receber. E se a pessoa não estudou igual eu, entendeu? Ali ficou ali. Eu comprei o box da sua bota. Eu tenho até hoje em casa. Eu também tenho. Eu também tenho. Aí que eu peguei a sua bota e ficava ali. Não, sim. Eu não posso chegar aqui nessa artéria. Meu Deus, não posso. É porque você botou medo na gente, né? Você falou, é pra vocês estudar que eu vou fazer perguntas. Se você não souber, eu vou mandar você embora. Claro. Então eram vários tipos de medo. Mas é claro. Porque isso é real. Porque isso é necessário, real. Porque como é que você vai chegar lá e olhar pra mim também, até hoje, como é que vai chegar e falar bem assim, tá, e agora? E agora, se você não faz nem ideia, você não vai fazer. Eu não sei se você lembra, mas quando você chegava no meu box pra eu fazer, você perguntava a teoria, eu sabia tudo. Sim. Mas na hora que você pedia pra eu fazer, eu olhava pra você assim, segurando a carpulha, aí você segurava a minha mão e fazia. Mas isso pelo menos assim a gente vê que sabe. Sim. Agora o problema é quando nem sabe. E às vezes não é nem que nem sabe, às vezes é porque trava também. Vamos lá, tem muito aluno que trava. Né? Realmente trava de bloquear. Né? E quando bloqueia, ele realmente não faz. A gente tem que dar um tempo, esperar. Aí a pessoa desenvolve. Né? Mas se a pessoa realmente não sabe, não pode fazer. Mas... Tanto que vocês veem tanta coisa errada que se tem na odontologia hoje aí. Mas eu acho que aconteceu uma situação comigo que eu acho que ninguém sabe até hoje. Que eu levantei e fui embora. Porque eu já tinha aplicado a técnica, a gente desenvolveu tudo certinho, bonitinho, mas eu me senti segura. Porque a pessoa que ia aplicar em mim o nervo alveolar inferior ficava assim, então e aí o que você acha? Então, mas quero trocar essa agulha. Mas aí, quando ia começar a técnica, ia lá, media tudo certinho e tal, e com a agulha lá, aí ela ficou assim, então, e agora? Aí chamou alguém, aí eu falei, para, não, vou embora, pode pegar outra pessoa, outro trio que terminou, mas eu tô indo embora. Aí eu sei que eu levantei da cadeira e fui pro banheiro, fiquei lá. O Humberto não viu isso não? Porque eu não vi. Não, acho que ninguém viu. Porque eu não vi e o Humberto eu creio que também não tinha. Não. Eu já tinha aplicado a minha dupla também. Foi sábado de manhã, né, a aula de vocês, né? Foi. Era sábado de manhã. Eu fiquei muito nervosa, eu cheguei em casa branca. Aí a minha mãe falou assim, mas minha filha, o que aconteceu? Não sei, não me senti bem e vim embora. Mas é cômodo, cara, a gente aplicar anestesia, assim, em colegas. É cômodo, assim, se você tivesse tido o primeiro ano de coleguismo ali, né? Sim, tipo, se conhecer pelo menos. Porque o teu pensamento de vou fazer num desconhecido, quando a minha primeira anestesia, eu já fiz pra vocês em sala. A minha primeira anestesia foi quando o MEC tinha baixado uma portaria que não podia treinar aluno em aluno, nada. Então, assim, a gente teve que fazer radiografia em pacientes e anestesia também em pacientes. O pensamento dos meus professores foi muito lógico. Vamos colocar esse povo do segundo ano para anestesiar para o quarto e quinto ano na parte da cirurgia, que daí tá todo mundo mais tranquilo, né? Beleza, só que nós de segundo ano nunca tinha visto ninguém. Cara, minha primeira anestesia deve ter doído demais. Aquele cara, eu falo, que se ele me encontrasse na rua,
um mês, 2 meses depois, se ele lembrasse de mim, eu não ia ver nem da onde veio o murro, porque com certeza deve ter doído muito. Mas aquilo também me despertou para eu realmente tenho que me preparar, eu tenho que ter a mão bem leve, eu tenho que ter segurança. E isso eu trago para mim até hoje, assim, tipo, de ter a mão leve, de ter a segurança de segurar o instrumental correto. Não ter pressa. Né? De ter a empunhadura, a postura que eu cobro de vocês, Sim. empunhadura e postura. Porque uma tremidinha, uma mexidinha errada, dente desse tamanho assim, né? Dá muito ruim. Sim. Né? Mas vocês realmente... Eu lembro, a turma de vocês, de modo geral, não deu tanto trabalho. Tinha, acho que 2 pessoas lá só que morriam de medo, mas o resto até foi de boa. Terceiro ano, e aí? Quando começou... Porque vocês foram a primeira turma de estágio da geriatria, né? Foi. Aquele estágio do Lins, que a gente foi lá no Lins de Vasconcelos. Aí depois vocês tiveram aquele primeiro contato com o paciente e vocês eram da grade antiga da cirurgia. E aí, o que marcou vocês no terceiro ano? Acho que o marcou foi começar realmente atendimento em cadeira com o paciente. Na cirurgia. Na cirurgia. Uhum. Que tava todo mundo muito ansioso pra começar, né? Daí a gente já começou logo com O cirurgia. meu primeiro atendimento foi na geriatria. Porque na geriatria a gente foi lá no Lins, fez o CPOD, para depois levarem eles para a clínica para fazer a prótese. Mas a prótese quem fez foi outra pessoa, não foi vocês. Não, A gente eu fiz. Então, Vocês dividiu fizeram? em 2. Um grupo, eu acho que no começo do ano, ali primeiro semestre, e depois no segundo semestre. Ah, no segundo é o que fez a primeira prótese, é verdade. É, que daí fui no segundo semestre. Eu tenho até hoje tudo certinho, as pazes, as fotografias. Então vocês fizeram também, então, tanto na cirurgia, quanto os senhorzinhos lá, os tiozinhos lá do Lins, né? Sim. Mas com certeza a cirurgia foi mais marcante, ou não? Eu me senti mais tocada, assim, mais marcante dos senhorzinhos. Ah, porque contexto. Contexto, mas também que eu fiquei muito feliz de ter feito uma prótese. Claro. Porque, né? Poxa, foi difícil também. Porque vocês fizeram de cabo a rabo. Fizeram tudo. A gente fez todas as etapas. Fizeram todas as etapas, Não teve inclusive a etapa laboratorial. lá. Sim. Então, pra Foi mim, bem foi legal. muito marcante a prótese. A cirurgia foi marcante, porém, eu já tava se preparando mais, né? A questão, eu vou ter que dar a anestesia correta, as técnicas a serem empregadas. Teve um preparo, assim, mas os do senhorzinho tinha que ter um preparo, na minha concepção, mais delicado, porque era uma pessoa idosa, já estava vivendo num lar que não é com uma família em si, é só, né, um lar de idosa. Geral deles, Então eu acho que eu, em particular, tive que me preparar mais para esse do que para cirurgia. Entendi. Faz sentido também. Faz muito sentido também. Quarto ano. Quarto ano, eu acho que a nossa turma toda entrou com muito medo. Porque tinha aquele checklist que você sempre pedia, ninguém sabia como que tinha que preencher. Tinha que preencher. Aquela coisa toda burocracia. A clínica integrada, que daí a gente não sabia que ia vir, tipo, poderia ser um paciente muito tranquilo para fazer uma restauração classe 1, ou um anterior lá, totalmente destruído. Nós íamos ter que reabilitar. Vocês pegaram algum caso assim nesse começo de clínica marcante? Eu digo porque eu estava conversando com a Williane, eu não, né? Eu estava conversando assim, vários alunos e a Williane lembrou, e eu lembro também. O primeiro paciente dela, na primeira clínica de CIB, faltou, e aí tinha uma urgência. Aí eu passei a urgência para ela, né? E era uma endo de um 36, né? E foi uma paciente muito difícil, né? Aí ela falando bem assim que ela ficou nervosa, eu sei, claro, óbvio, né? Ela ficou muito nervosa, não sei o quê, mas eu fiquei do lado dela, tal. Então ela falou assim que aquele momento foi um momento, tipo, marcante para ela, ainda mais por ter sido a primeira clínica. Vocês tiveram algum caso desse, assim, no quarto ano, que pode ter marcado vocês? Pode ser até mais pro final da clínica, mas um caso, assim, meio que desafiador, ou um caso que vocês acharam que não ia dar certo, ou algum paciente em si? Eu tive um rapaz, ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Só que pra mim foi muito desafiador porque ele tinha diabetes, ele era usuário de droga, ele tomava muita, mas muita medicação controlada com psiquiatra.
Ele estava em processo de reabilitação, ele queria sair dessa vida da droga, só que ele era um paciente complicado, porque tudo que eu ia fazer, eu ia ter que tomar muito cuidado com o tipo de anestésico que eu ia utilizar, o tempo que eu tinha com ele na cadeira, porque ele começava a ficar muito nervoso, muito agitado. Eu tinha que planejar muito bem assim, um procedimento que eu ia fazer, se era 1, se era 2, ou se ia ser 2, ia ser que ter um pouco mais habilidade, um pouco de mais agilidade, porque para ele não ficar nervoso. E a medicação, porque ali a gente tava... Fez cirurgia também nele? Tive que fazer um 18. Então a medicação ali bateu muito em cima, porque ele tomava muita medicação controlada e eu tinha muito medo de medicar ele. Tanto por causa da diabetes, tanto por causa das medicações que ele já tomava. Então eu me sentia muito segura em questão de farmacologia. O tempo de cadeira, porque a gente, querendo ou não, a gente demora um pouco mais pra fazer certos procedimentos. E porque ele era uma pessoa complicada. Mas deu certo. Deu, mas assim, foi alguns encontros aí pra gente terminar toda a reabilitação dele. E ele era uma pessoa que tinha muita cárie pra tratar, tinha muito dente quebrado, né? Tinha extrações pra fazer. Eu lembro que eu fiz só o 18 porque ali no quarto, daí eu passei as outras extrações pro pessoal que estava vindo antes. Então eu só fiz esse, mas tinha mais dente pra fazer, tinha muita raiz residual. E você, Vivian? Teve algum caso desse? Eu acho que não de reabilitação, mas um caso de um paciente muito querido, que eu acho que foi uma das primeiras cirurgias que eu e minha dupla fez em CIB. O paciente chegou, um senhor com bastante dor no molar, que era pra gente extrair. Daí eu lembro que a gente tava até preocupado que a gente ainda não tava com experiência, né, na clínica de cirurgia e tudo. Mas assim, a cirurgia foi super tranquila, a gente tirou o dente, assim, o paciente depois da cirurgia ficou tão grato, até comprou salgado pra gente. E o sentimento, assim, de poder ter ajudado, contribuído, o paciente ficar tão grato, você pensa, tipo, poxa, é por isso que eu tô aqui. Meu primeiro paciente de cirurgia, eu lembro, ele caiu assim, o meu também desmarcou. Aí eu falei, caramba, e agora? Minha primeira clínica de cirurgia, eu tava assim, ansiosa pra fazer também o procedimento. Aí apareceu um senhor, ele trabalha na Santa Casa, e ele falou, olha, querida, tem que ser hoje, porque eu trabalho na Santa Casa, mas eu tô com muita dor. E eram 26. Eu falei, caramba, 26? Vamos lá. A coroa tava destruída e tal, fiz as técnicas que tinha que fazer, mas no final ele falou assim, sabe que eu não senti nada que você fez? A anestesia foi legal, e eu tava com medo, porque eu tenho medo de agulha. Ele foi muito grato. A gente conversou bastante até depois do procedimento. Aí, com 7 dias, ele voltou. A gente fez uma limpeza nele, eu e a Camila. E ele trouxe bombom pra gente. E ele, tipo, aonde ele me vê hoje, ele me cumprimenta, conversa. É bem legal. Essa parte do paciente, quando ele agradece a gente, é diferente, né? É muito. É muito diferente. Eu tive na faculdade, assim, a gente atendia uma paciente também, que, cara, a gente fez coisa errada, assim, em prótese, né? Era pra gente reembasar um provisório, que a gente não queria reembasar um provisório. E no final, quando a gente mostrou pro paciente, pro professor, o dente da paciente era no central, tava aqui na frente, assim, ó. E aí o professor falou, cara, ó, já que você não vai fazer um novo, ele pegou sem luva, sem nada, ele pegou o provisório da boca do paciente, colocou no bolso dele, agora você vai fazer um novo, porque você não vai mexer mais não. Eu olhei e falei, cara, que merda, né? Aí foi muito mais fácil eu ter feito um novo do que tentar mexer naquele que ele queria, né? Na verdade. E ela era uma paciente, cara, que a gente dava muita risada com ela. E aí ela mesmo, quando o professor fez isso, ela começou a rir. Que a gente demorou uns 10 minutos para ela parar de rir. Pra gente começar a fazer, eu e o Erasmo começar a fazer o provisório novo dela. Aí a gente fez, e assim, legal também, porque no final também eu ganhei uma caneta dela. Ela era uma paciente que ela ia para São Paulo comprar roupa para vender em Cuiabá e tudo. E aí eu lembro que ela comprou uma caneta para mim, assim. Ela falou, olha, muito obrigado, não sei o que. Aquilo também me marcou, assim, né? Falei, cara, apesar dos pesares, né? A gente ainda consegue fazer coisas muito boas, a gente consegue essas gratificações, assim, que a gente recebe, que são muito boas, né? São muito bacanas. Mas eu acho que a gratidão mais genuína que eu tive foi em pediatria. No 4º ano. No 4º ano. O que você acha de pediatria? Eu achei assustador. Nunca quero seguir essa área. É uma área que eu não seguiria da odontologia. Eu também não. Eu adorava.
mas um dia eu vi amarrando uma criança para atender na faculdade nossa. Lá a gente tinha pediatria 1 e 2. A 2 era bebê de 6 meses até 6 anos, né? E depois dos 7 até os 14 era na pediatria 2, na pediatria 1. Aí tinha uma criança que eu não sei porquê, ela teve que ser amarrada. E eu estava atendendo meio que do lado, assim, aí eu vi, colocava ela numa maca e era como se fosse uma camisa de força, colocava os bracinhos assim e amarrava a criança. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu jamais vou fazer isso com ninguém. E aí eu desencantei com a pediatria. Hoje nem se faz mais isso, né? Hoje nem se faz mais isso. Tem né? várias técnicas de manejo, né? Hoje nem se faz, mas eu vi amarrando para atender, porque na época ainda era meio que normal. Não se tinha sedação, não se tinha óxido nitroso, não se tinha nada. Então era o que tinha que fazer e pronto. Mas quando eu olhei, eu falei, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou comprar um negócio desse para amarrar uma criança. Daí aí eu desencantei da pediatria por isso, mas lá na faculdade eu já tive que participar da clínica de pediatria algumas vezes, eu participo numa boa, eu brinco numa boa, até aqui no consultório às vezes quando falam. Eu atendo também tranquilo, assim, se a criança deixar também, né? Se a não deixar daí não dá, mas também não é uma área que eu faço muito não. Desencantei quando eu vi amarrando. Aquilo lá marcou muito a minha vida. É muito chocante, né? Aquilo lá marcou muito a minha vida. Falei, ixi, não quero isso não. 5º ano, meninas, e agora? 5º ano foi a ansiedade para apresentar o TCC logo, eu acho. O TCC começou já em março, né? As primeiras reuniões. Foi em março. Eu achei legal que foi uma oportunidade de a gente apresentar um relato de caso nosso, né? Porque na minha cabeça era o quê? Eu ia ter que fazer uma revisão bibliográfica. Eu já achava que já ia falar sobre uma cirurgia muito legal ou um fluxo digital, porque nós entramos, o fluxo digital veio à tona, né? Na nossa turma, assim, tinha bastante esse assunto. Mas aí quando veio o relato de caso, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Que relato de caso que vai ser esse? O que eu vou pegar? E você pegou um caso muito legal. Peguei. Você pegou um caso muito legal. Uma paciente bem diferente, um caso foi bem atípico. Um caso assim, bem delicado de se lidar e foi bem bacana, né? O medo inicial era porque ela chegou, a minha paciente do relato de caso, então para explicar melhor, ela foi violência doméstica, vítima, né? De violência doméstica. E o agressor dela foi companheiro dela. Que é a grande maioria dos agressores. Que é a grande maioria. A maioria das ocorrências registradas hoje no departamento de polícia é agressão física através de seus companheiros. E ela levou socos na face. Ela quebrou os 4 incisivos. E ela chegou na clínica da faculdade pedindo socorro para tentar fazer uma restauração provisória. Foi quando ali o professor João Manuel atendeu ela, né? E ele falou, quem que eu vou passar esse relato? O que eu vou fazer? Já sei para quem que eu vou passar, mas vamos ver se elas vão aceitar. Aí o professor João Manuel passou para mim e para Camila. Nos primeiros encontros foi muito difícil porque ela não sorria, ela não queria conversar, ela não dava abertura de fala em nenhum assunto que a gente tentasse abordar. Então eu e a Camila pensamos o quê? Vamos tratar o que tem que tratar e vamos ficar na nossa. Aí ao decorrer dos atendimentos, fomos pegando confiança, a gente conseguiu entrar em um assunto que ela gostava de falar. Ela foi confiando cada vez mais na gente, então ela começou a falar mais. E quando a gente perguntou pra ela se ela já tinha se olhado no espelho alguma vez depois da agressão, ela falou que desde o dia da agressão não se olhava no espelho. Então, fizemos toda a reabilitação, fizemos todos os procedimentos possíveis que tinha que fazer para ajudar ela em questão de funcional mesmo, na função mastigatória dela, e para ela ter a dignidade de viver uma vida melhor a partir daquela agressão, daquele dia que foi horrível para ela. E no final desses meses atendendo ela se aceitou olhar no espelho. A gente levou um espelho para ela e ela falou assim, olha, você gostaria de se olhar? A gente terminou, reabilitou, tá tudo bem, você tá linda, a gente pode se olhar? Quando ela se olhou, ela sorriu. Aí foi aquele pampeiro na faculdade, porque tava rindo no box, eu, a Camila e ela,
a gente não parava de rir, porque foi a primeira vez que, assim, que ela sorria abertamente, falava que tava feliz, porque ela tinha contado pra gente que conseguiu um emprego, que ela tinha conseguido se libertar daquela pessoa, porque ela fez tudo que a gente tinha pedido pra ela fazer, um boletim de ocorrência, procurar um psicólogo, né, pra ajudar ela a seguir em frente. E ela falou que a partir dali a vida dela ia ser diferente. Então, pra mim, se você me perguntar assim, qual foi o mais marcante desses 5 anos, Com certeza. certeza que foi essa paciente. Certeza, absoluto. Porque ela me trouxe um olhar totalmente diferente. O poder que eu tenho de, através de um sorriso, deixar essa pessoa confiante em si pra viver em si uma vida mais digna, né? Porque eu não sabia que eu tinha esse poder todo na mão. Nem eu e nem minha dupla. Eu tenho certeza que pra mim e pra Camila foi algo assim muito marcante. E eu acho que vai ser, com certeza, o caso mais marcante que eu e ela atendeu na faculdade. Certeza. E você, Vivi, como é que foi? O meu TCC? Teu 5º ano agora. Foi bem tranquilo, eu acho. O nosso caso clínico do TCC, quando falaram que ia ser caso clínico, eu já tinha paciente em mente, que é a minha avó, que ela não tem os 4 incisivos, então o sonho dela era fazer implante. E aí eu tava na SP de implante, então deu certinho. A gente conseguiu fazer, ela ficou super feliz. A gente, na verdade, termina o tratamento agora, final de novembro, pra iniciar a parte protética. Ela tá com um provisório. Mas assim, foi bem tranquilo pra fazer o TCC, pra fazer o caso. A gente conseguiu fazer o caso na primeira semana da SP. Eu vi a cirurgia de vocês, eu vi, eu juro que eu fiquei maravilhado. Né? Foi um caso bem... Eu juro que eu fiquei maravilhado, assim, pelo tamanho em si da cirurgia, que não foram só 2 implantes, você fez enxerto. Ela tinha uma maxila bem atrófica. Na tomo, a gente viu que não tinha muito osso. Mas assim, próximo ali dos caninos tinha uma possibilidade. Mas na hora que a gente abriu ali o retalho, a gente viu que realmente não tinha. Então, só teve torque mais ali no ápice do implante. E a parte vestibular do implante ficou totalmente sem osso. Então a gente fez ali regeneração óssea guiada, que foi nosso tema do trabalho. Que a gente fez o enxerto com membrana e tudo. Aí esse mês faz 8 meses que a gente vai fazer a abertura. Aparentemente no raio-x tá 100%. Ela também não tem dor, nada. Assim, a turma de vocês tiveram alguns casos de TCC muito bacana. O da Larissa, o contexto em si é bem diferente, bem delicado. O teu, Vivi, eu achei assim, cara, tem cara formado que não faz aquilo, né? E eu sei que você fez, o professor Thiago não colocou a mão ali direito, você planejou, você quem fez, né? Você e a Jennifer, né? As minhas orientadas fizeram um caso, assim, o caso em si era mais simples, que era facetas de resina e depois instalar as PSI, só que o caso delas também foi muito difícil pelo paciente, de modo geral, a expectativa, lidar com a expectativa dele foi bem complicado, né? Um cara nota 1 milhão, um amor, só que bem assim, uma expectativa bem alta, né? Então casos, o Vinícius e o Rodrigo tiveram um caso muito legal, era também um único dente, mas quando você fala nesse poder que vocês têm, que vocês adquiriram, esse poder ele tem os 2 lados, e eu espero que vocês vejam, né? Eu, graças a Deus, só vi esse lado também, é o lado bom, né? Eu estava no estágio SUS, aí apareceu uma paciente sorridente, alegre, feliz e tudo mais, só que com 21, cara, assim, totalmente estoando, assim, muito, muito escuro. E aí eu falei, vamos fazer uma faceta aí e tal. Ela falou, vamos. Daí eu passei pro Rodrigo e pro Vinícius. E assim também, quando eles fizeram a faceta que... Ela já tinha um sorriso fácil, mas quando ela viu o dente dela, o sorriso dela mudou 1 milhão também, assim, mudou pra caramba. Então, assim, o poder que vocês têm com isso é muito grande. Eu já tive paciente que não sorria e tinha um bigode enorme, parecia do Leôncio do Pica-Pau. O bigode dele era enorme. Eu já falei isso. E ele fez uma PT. Quando eu marquei a segunda consulta dele, que era para fazer a consulta de revisão, eu não o reconheci. Aí eu olhei, quando eu reconheci, eu falei assim, cara, e o bigode? Ele falou, não, doutor, agora eu tenho dente, agora eu posso sorrir. Então, assim, esse poder que a gente tem, ele é fascinante, né?
E a gente tem que tomar cuidado, porque esse poder também ele pode ter um outro lado, né? E que eu espero que vocês não vejam. Eu nunca vi, espero também não ver esse lado que seria uma decepção, né? Mas que a gente vê muito na internet. É Né? demais. Que até a gente olha os casos e fala assim, mas meu Deus, como é que a gente- pessoa fez isso? Inclusive, Não quero ser essa pessoa. Não, mas Não postou isso. inclusive casos graves. Eu mostrei para vocês o ano passado o paciente de Goiás que faleceu por conta de tratamento errado, Sim. o de que colocou as facetas onde não deveria e deu infecção, deu angina e o cara faleceu, né? Não vou nem falar de decorrências que às vezes a gente não tem culpa, aqueles pacientes que falecem por conta de siso e tudo mais, mas que daí não é necessariamente a nossa culpa. Mas um caso desse que foi colocado um tratamento que não era para ser feito e que um colega, por grande azar, né, fez, né, é um lado contrário. E assim, de verdade, o que esse cara hoje não deve pensar? Coitado desse cara também, assim, na cabeça dele não é a mesma do dia que ele fez aquele orçamento. Tenho certeza que Né? não. Certeza que não é, né? Porque eu me recuso a pensar que alguém faça odontologia sem pensar na pessoa, né? Como vocês também já falaram, que é cuidar das pessoas, o bem-estar, ver o desenvolver e tudo mais, né? Então, assim, eu me recuso de verdade a pensar que alguém faça odontologia e não veja isso, não se atente realmente que a gente lida com uma pessoa que tem expectativas, tem um organismo, tem esperança e tem seus problemas, tem suas coisas boas e que a gente tem esse cuidado todo, né? Mas o quinto ano de vocês, então, baseado... É que depois vocês só tiveram estágio SUS, né? Estágio SUS e TCC, né? Não. É, CIB. Não, é CIB e... Ah, é que a CIB, só a CIB teve do quinto, atendimento é que a CIB do quinto ano ela é um pouco mais light, né? Aham. Ela é mais light, É mais né? pra terminar os tratamentos que a gente começou no passado. É mais light, é bem mais tranquila, né? Do quarto ano é bem mais pegada. Aí teve o atendimento do 8º Batalhão também, mas... Até o oitavo batalhão também que é muito tranquilo, assim de tudo modo muito geral, tranquilo. por conta até dos tratamentos em si, são tratamentos muito sossegados, né? Mas, e como é que foi então o TCC? Qual foi assim os desafios do TCC agora em elaborar e fazer o TCC? O que foi? Eu acredito O que você... deixa eu mudar um pouquinho assim, ó. Se vocês pegarem alguém do quarto ano hoje e vocês pudessem dar uma dica, sugestão, alguma coisa para uma pessoa agora que vai entrar o ano que vem para viver isso que vocês viveram esse ano, o que vocês falariam? Eu falaria para ler artigos, porque a gente tem noção da estrutura em questão de pesquisar para fazer revisão bibliográfica e tudo, por conta de ler artigo e participar de projeto. Pelo menos a minha experiência foi assim. Então, eu acho que se uma pessoa está preocupada com o TCC ano que vem, já começa a ler artigo, já começa a pesquisar e entender um pouco mais a fundo, assim, questão de pesquisa mesmo. pra mim também foi assim. Eu não fiquei tão preocupada. Porque como eu já era envolvida com a liga acadêmica, né, a LADAC, ela também ensinou bastante gente também a pesquisar melhor. Ah, você quer fazer uma reabilitação oral? Quem você pode pesquisar para se embasar melhor nisso? Em qual site a gente pode pesquisar para ficar melhor? O que eu fiz? Como que era reabilitação oral, eu foquei o meu TCC, eu peguei 2 TCC que já tinham feito nessa parte de reabilitação oral, estudei esses 2 artigos e me embasei muito nesses 2 artigos desses 2 autores. Aí quando eu foquei, fiz a minha introdução, eu e a Camila entrou ali em discussão se a gente ia colocar dados ou não a mais, aí depois eu fui atrás de vários outros para complementar. Então, realmente, para focar na parte da pesquisa. Que ele, sim, vai Que vocês duas estruturar. têm, que vocês duas têm um quê que às vezes alguns alunos não têm, que Vivian participou dos 3 ramos que a gente tem ali, né? Pesquisa, extensão e... A pesquisa extensão eu não lembro qual é o outro. E você pesquisou bastante Ensino. também e monitoria, né? Isso, monitoria. E você Fiz fez muito monitoria e você fez a pesquisa. Você só não fez, acho que a extensão. Não, né? extensão, Extensão não. acho que não. Mas quando vocês têm essa vivência assim diferente, né?
se torna mais fácil, se torna mais tranquilo, né? Eu não tive. Eu fiz monitoria, né? No meu 3º ano eu fui monitor do 2º ano, porque como minha faculdade ela é integral, era muito difícil conciliar horários, né? A gente não tinha horários livres assim na faculdade. Então eu não tive. Eu comecei a ter isso só depois quando eu parti para o mestrado, né? E aí que eu aprendi também a pesquisar, aprendi a ler. Já assim, eu me formei e já entrei para dar aula também, né? Então assim, já começava a pesquisar para montar as aulas, para saber tudo. Mas aprofundar de verdade uma pesquisa eu só aprendi mesmo no mestrado, né? E vocês vão ver, porque é o que eu quero saber de vocês para o futuro, vocês vão ver que isso que vocês sabem ainda é pouco. Porque vocês vão aprender ainda mais o que vocês já sabem. Por exemplo, igual vocês falaram, a pesquisa. A Ladakh ensina a pesquisar, claro que sim. A Vivian sempre estudou bastante. Seu avô sempre falava, nossa, a Vivian estuda demais, a Vivian lê demais. Então assim, você já lê muito, você estuda bastante. Mas a hora que vocês começarem a trabalhar e vivenciar essa pesquisa, vocês aprendem sempre mais, aprendem sempre mais. Metodologia de pesquisar, como pesquisar. Vocês já pesquisaram? É que eu estou fazendo agora também o meu doutorado. Vocês já usaram o ChatGPT para pesquisar? Para pesquisar, na verdade, não para resolver problema, para pesquisar? Já, mas não funciona. Eu Você não acho. conseguiu? Assim, é porque a primeira vez que eu usei, ele criou referências falsas. O meu só deu certo. Mas aí depois eu meio que aprendi que você pede umas coisas específicas, e aí eu consegui, tipo, me envia artigos de tal ano a tal ano, sobre tal assunto, e aí ele, tipo, mandava link direto do PubMed, direto do Google Acadêmico. Mas no começo era só asneira. Aí, ó, a gente saber, né? Porque eu usava a inteligência artificial só para perguntar a sinopse do seriado que eu tava vendo. Sim. Ou discussão de futebol que eu tava com meus amigos. Mas tá aqui, ó, tá na internet, tá aqui, Você ó. acredita Né? que não? Eu sempre usei ele alimentando em muito dados. E agora pro meu doutorado, aí eu tava pesquisando, falei, cara, vamos tentar. Né? Só que daí eu não uso o ChatGPT, eu uso o Gemini. Aí você aprende a pesquisar também, conversar com ele, né? Isso. Aí depois que eu comecei também a aprender a conversar com ele, e assim também, eu não pedi para fazer nada da minha dissertação, né? Mas igual você falou, eu queria, a minha dissertação é sobre scanner, assim, assim, assim. Aí ele vem todo educado, nossa, que legal, é uma área nova da odontologia, não sei o que. Aí eu nem termino de ler tudo que ele coloca. Falei assim, então, eu precisava de artigos que falassem assim, assim, assado. Você me manda umas referências? Aí o Gemini, não sei se foi como eu pesquisei, ele montou uma tabela, com essa tabela tinha artigo, ano, introdução e um não sei o que lá no final. Cara, foi muito fácil eu pesquisar daí os artigos, pelo menos para a tese, né, ou pro meu projeto. Que daí eu pesquisei acho que 10 ou 12 artigos só, foi muito fácil. Agora eu tenho que começar a escrever, mas com certeza, eu vou entrar no PubMed? Vou entrar no PubMed. Eu sei usar o PubMed? Sei usar o PubMed. Mas eu vou usar muito o Gemini para já me mandar diretamente esses artigos aí. É bem mais... Porque- Pra especificar mais, né? porque Dá mais uma direção, né? Porque até assim, da referência do artigo que ele mandou, ele consegue te mandar também muito fácil. Sim. Né? Igual que também a gente aprende a ler, igual vocês falaram. Tem lá, né? O autor não sei o que, ou tem só o numerinho 1. A gente tem que ir lá na referência do artigo 1. Então, quando a gente já pede pro GPT, lá pro Gemini, ele já te manda aquele também, a sinopse daquele. Então, acaba que fica fácil. Vocês vão aprender mais ainda realmente isso daí. Porque o que vocês querem para o ano que vem? Porque a partir de, vamos lá, 10 de fevereiro, é para vocês estarem com o CRO de vocês em mãos. O que vocês querem para o ano que vem? Eu, nesses primeiros anos de recém-formada, eu queria me dedicar mais pro estudo. Tipo assim, se eu conseguir fazer uma especialização ou um mestrado, algo assim, para ter essa questão de mais conhecimento. Mas também eu quero atender bastante. E você quer o quê? Assim, qual é a área que você vai focar? Na área de prótese. Prótese e reabilitação em geral. E você, Lara, o que você quer para o ano que vem? Eu quero me testar sozinha. Mas isso em específico, porque eu confio muito na Camila. Então, às vezes, quando eu me sinto insegura, eu falo assim, ai, amiga, o que você acha? Então, eu quero ver, ai, amiga, o que você acha? Eu quero me testar muito sozinha. Pra ver se vocês me elogiam tanto que eu sou boa, eu quero concretizar muito que eu sou boa. Eu sei que eu sou, mas eu quero ter essa prova real. E eu tenho 2 especializações, assim, que eu gostaria muito de fazer, que é endo
que, né, graças às clínicas de especialidade, eu pude fazer prótese dentística e fiz a clínica de especialidade de endodontia. E eu me apaixonei. Eu acredito que eu vou me dar muito bem nessa área. Eu quero muito fazer especialização para aperfeiçoar mais ainda, entrar mais ainda em imersão naquilo. E eu, por incrível que pareça, eu sempre gostei muito de radiologia. Me deixou muito fascinado o que eu posso enxergar através da radiologia, principalmente nas tomografias, porque eu fiz um curso no UNCIOSP, eu me apaixonei mais ainda por tomo. Acho que é algo que eu quero estudar mais, eu preciso estudar mais. Se brincar, eu gostaria de fazer primeiro radiologia do que fazer endo. Se você faz a radiologia primeiro, a endo fica fácil. Foi o que eu entrei em contato ali na Endoloft, quando eu tive a oportunidade de lá conhecer. Eu conversei muito, mas muito com eles. Eu tive a oportunidade de tirar todas as dúvidas que eu tinha sobre radiologia com a Thaís, né, da Prime Rádio, e ela me deixou com mais vontade ainda de estudar. Então eu tenho certeza que ano que vem vai ser isso. E tem isso. essa especialização por aqui, de radiologia? Tem sim. Tem? Prótese também tem, né? Prótese tem. Uhum. Tem a Dental Press, tem o IOA, né? Sim. Prótese tem. Mas a rádio tem aonde aqui? A radiologia, porque eu andei meio pesquisando, tem muito aqui. Tem em Maringá. Tem dois. Maringá? No Iowa tem, não tem? No IOA tem. No Iowa tem. O IOA tem tudo, né? Desde que eles abram a turma, eles têm tudo. Eles têm tudo. Desde que eles abram a turma, eles têm todas Tem. as especialidades. Mas eu vi Inclusive primeiro. a IOA tá aqui, ó. A IOA Maringá aqui, ó. Sim. O primeiro que eu fui pesquisar, na verdade, foi IOA. Né? Tem no IOA, tem em outra instituição também, mas o que eu mais, eu acredito que me entregou mais informação foi o IOA. Então é bem possível que ali já no começo do ano eu vou dar uma visitada no IOA para verificar a questão da radiologia, porque eu tô muito apaixonada, é uma vontade que eu sempre tive. E quando eu tive aula com você na propedêutica, que nós tivemos radiologia, eu fiquei com muita vontade mais ainda, porque é algo assim que eu acho que a gente estuda pouco, para ser bem sincera. Sim. Eu acredito que nós deveríamos estudar muito mais, porque nós usamos muito esse meio para diagnóstico. Melhorou bastante esse meio de diagnóstico. Agora que não é difícil falar assim que é acessível, por exemplo, uma radiografia digital. Sim. No consultório, porque ainda é bem caro, né? Mas a gente pode pedir para o centro radiológico algumas imagens, e que a imagem hoje ela é muito nítida, né? A gente vê muita coisa. Para você, se você vai fazer endo, alguma coisa, você vai ver muita coisa. A prótese vai ver muita estrutura, muita raiz, se está certo, se não está. A imagem ela é muito preponderante, ela é primordial para a gente fazer tratamentos, né? A gente tem que ter imagens em mãos, e é difícil ver alguém que queira fazer rádio, hein? É difícil. Me aflorou muito também, principalmente quando entra muito o fluxo digital, né? Porque eu percebi que pra gente fazer um bom guia, nós temos que entender um pouco melhor de tomografia. Sim. Temos que ter um bom exame, temos que entender melhor sobre a tomografia, entregar esses dados corretos para a radiologia, para o radiologista, para chegar até nós um exame também correto, um exame né, mais específico ali para nós, para fazer um guia cirúrgico, um planejamento de um caso de endo que seja muito difícil, às vezes um quarto canal, ou um canal atípico, que, né, vamos pegar um incisivo que tenha 2 canais, ou até mais, igual vocês pegaram um premolar com 3 canais, não foi, amiga? Sim. Então, assim, se você é mais imerso nisso, tem um pouco de conhecimento melhor para pedir uma tomo mais especificadamente, você vai resolver o caso muito mais rápido também. Claro. E com muito mais qualidade. E com muito mais qualidade. E você vive na prótese, o que você pensa da prótese? Porque também não é tão comum as pessoas quererem fazer prótese, né? Que eu vejo muita gente formando hoje, harmonização, cirurgia, principalmente implante, né? Você era para ser cirurgia e não é, né? Então eu vejo muito assim, harmonização, implante, e vejo muita endo, né? Dentística quase ninguém faz, e eu vejo que é muito errado, porque como restauração parece que é todo dia a mesma coisa, a gente sabe que não é, né? Eu acho que a dentística deveria ter um olhinho um pouquinho diferente para a dentística. Mas por que a prótese? Porque a prótese também ninguém quer fazer, todo mundo odeia a prótese. Eu não pensava em fazer prótese também, mas assim, eu entrei querendo cirurgia, específico de bucomaxilo. Daí eu comecei a trabalhar com o bucomaxilo aqui de Paranavaí, e ele faz muita prótese.
faz muita prótese, porque ele faz os casos de reabilitação cirúrgicos e ele já faz a parte protética. Então, assim, eu consegui ver muita coisa. Tipo, eu não imaginava que também a prótese tinha muitos tipos, muitas técnicas, muitas formas. E na clínica a gente investiu na odontologia digital também, que mudou muita coisa. Então, foi, tipo assim, foi uma coisa que eu acabei me apaixonando, sabe? Então, e também ver o resultado final, sabe? Um paciente que, igual a minha avó, tinha uma mandíbula atrófica, que agora a gente vai conseguir fazer uma prótese fixa. Então, ver, tipo, todos os dias durante 2 anos e aprender e evoluir com as tecnologias que tem hoje, eu acabei me apaixonando e trocando a área. Eu saí da faculdade falando que eu não ia fazer prótese também. Eu falava, não, prótese é uma coisa que eu não vou fazer, né? Porque eu odeio metal, na verdade é porque eu odeio metal, sabe? Assim, nunca metálico fundido. Quando tinha prótese metal cerâmica, eu não gosto de metal. Mas e quando começou os pinos de fibra de vidro, hoje até uma área da odonto nem usa mais pino, vai na biomimética lá e tal, e próteses metal free. Aí hoje a gente tem muita zircônia. Um monte tipo de cerâmica, um monte tipo de material, resinas. Os de silicatos PMMA que vieram com tudo aí. Né? Aí eu faço prótese e hoje eu faço prótese até feliz, assim, né? Na maioria dos dias. Apesar do mês passado eu falar que nunca mais ia fazer prótese na minha vida, mas não tem como, eu faço bastante. Né? E eu fico feliz também com a prótese. Né? Mas são 2 áreas que a gente não vê aluno querendo sair fazendo. Rádio, né? Assim, prótese não vê, rádio muito menos. Né? Rádio Mas muito menos. eu não sei explicar pra você. Eu tinha na minha cabeça que Eu era cirúrgico endo. Mas eu entendo uma coisa que, cara, assim, eu sou apaixonado pela odontologia de modo geral, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender, conhecer pacientes diferentes também, sempre tem coisas que a gente tem uns insights, assim, tem uns starts, e eu te entendo, porque é muito interessante. Eu vejo muito pela faculdade, igual eu pude participar do projeto de odontologia do esporte. Cara, se vocês conhecerem a odontologia do esporte a fundo, e coisa que eu também não conheço, ela é fenomenal. Ela é fenomenal. E é uma área que ninguém explora, mas ela é fenomenal. Né? O que a odontogeriatria, eu tive aula de odontogeriatria na faculdade, ela é muito bacana, ela é muito interessante, só que ela precisa de um público mais bem preparado para a odontogeriatria. Né? Ela é fenomenal, só que ela precisa de um público preparado. E o público tem que entender o que é o geriatra. Mas é uma área, muito bacana. Pacientes especiais. Cara, atender pacientes especiais eu tive na faculdade também. É muito interessante, né? E a gente não vê ninguém querendo ser dentista de pacientes especiais. Não A gente não vê ninguém querendo ser odontogeriatra. Na nossa turma mesmo, eu não vi ninguém falando de odontogeriatra. Não Eu adoro atender velhinho, mas assim... Mas não você é não vai fazer, focado. mas você não vai fazer odontogeriatria. Não. Você não vai fazer odontogeriatria. E se pega para ver a fundo, igual eu entendo você falar da rádio, eu nunca parei para estudar a rádio a fundo, assim. Né? Eu entendo, eu sei ver a tomografia e tudo mais, mas eu entendo quando a gente fala, porque às vezes uns insightzinhos, uns negocinhos, a gente compreende muita coisa nova. Né? E a gente tem que estar aberto a isso o tempo inteiro. Né? A gente tem que estar aberto a isso o tempo inteiro, meninas, assim. As oportunidades que vão começar a surgir a partir de fevereiro do ano que vem, né? As oportunidades que podem cair na mão de vocês. Como a Vivian mudou muito da cirurgia para que todo mundo, né, sabia que a Vivian ia ser cirurgia. Todo mundo sabia isso, todo mundo sabia. Era notório que a Vivian ia fazer cirurgia. Né? E que o Thiago ia passar cirurgias para a Vivian. A gente sabia disso. Só que daí no insight você foi para a prótese, que ela é maravilhosa. Né? A Larissa eu achava que era dentística. Com o pé na endo, eu achava que era dentística com o pé na endo. Eu também. Mas Não é mesmo? Mas você acredita que eu só fui ter agora, eu endo? Aí você vai para a rádio. Né? E que, claro, depois que vocês ainda tenham essa mente aberta para coisas novas. E que a odontologia vai mudar ainda muito nos próximos anos aí, muito. Eu talvez não pegue tanta mudançona assim, não, mas vocês não vão pegar muita mudança na odontologia. Acho que tanto a nossa área aqui depende, eu acho que do fluxo digital que tá mudando muito. Claro. Eu ia ver muita mudança. Eu lembro, por exemplo, de quando se falava da odontologia que se praticava em São Paulo,
alguns poucos centros em Curitiba, eu achava maravilhoso, o cara entrava de manhã e saía de tarde com o dente, né? Eu já achava assim, puta, como é que pode, né, o cara conseguir fazer tudo ali e fazer um tratamento inteiro e sair no mesmo dia com o dente. E a gente falava, puta, e só em São Paulo é caríssimo, um tratamento desse é igual todo mundo fala, é um carro, um tratamento desse era um avião, né? E hoje a gente sabe que isso é tão normal. Onde eu trabalho é normal. assim, ok. É tão normal, né? Assim, perdeu um dente, já sai com o provisório na mesma hora, colocou um implante, tudo deu certo, cirurgia, tudo, mas já sai com o provisório ali, o cara, né, a gente vê assim, então, a gente vê que a odontologia ela é maravilhosa e ela tem essas mudanças e que a gente tem que estar antenado, né? A gente tem que estar muito antenado. Finalizando, gente, o que vocês me falam então, assim, em síntese, da primeira vez que vocês sentaram naquela cadeira da FATESC, para a semana que vem, quando vocês fizerem as últimas provas, o que vocês em si mudaram, né? Daquelas meninas novinhas que chegaram lá ainda sem entender nada, com o entendimento que tem hoje e com esse pensamento que vocês têm do futuro. O que vocês sintetizam disso? Eu acho que eu consegui alcançar... Como é que foi a jornada? Assim, eu sempre tive metas na minha cabeça. Então, assim, eu sempre quis trabalhar numa clínica onde pensa primeiro no paciente do que no financeiro, que a gente vê muito hoje. Que, tipo assim, é uma equipe que se ajuda, que estuda, que sempre quer inovar. Eu sempre tive isso na minha cabeça, desde o primeiro ano. Tipo, eu quero trabalhar numa clínica, quero estar formada em algum lugar que todo mundo se ajuda, todo mundo busca evoluir junto e tudo mais. E de estudar. Eu quero poder participar de tudo que eu puder na faculdade, quero poder absorver tudo, entender bastante de todas as áreas, não focar só em uma. Então, eu acho que eu consegui alcançar o que eu entrei em mente, assim. Eu acho que eu aprendi a escutar mais. Que quando eu cheguei na faculdade, eu falei, eu acho que eu sei de tudo mais um pouco. Eu não sabia de tudo mais um pouco. Eu tinha que aprender esse tudo mais um pouco ainda, muito mais. Então eu aprendi a escutar mais e tornar, vamos supor, a sua opinião, o seu, assim, Lara, eu acho melhor você fazer isso, que você vai ver que é melhor assim, com mais facilidade do que entender que eu já sabia fazer. E eu aprendi também que eu já sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser uma pessoa reconhecida por fazer um trabalho ruim. Eu não queria fazer paciente meu sofrer. Não queria que meu paciente ficasse triste com um procedimento meu. E eu me orgulhei que, ao decorrer dessa trajetória, eu sempre fui ao contrário. Sempre me dediquei muito, estudei muito, que eu perguntava pra você, às vezes não achava que não era tudo aquilo que você poderia me fomentar na minha pergunta. Eu ia atrás de buscar mais, entender mais de como eu poderia atender melhor esse meu paciente. Então eu acredito que eu cheguei no final enriquecida de conhecimento. Não me arrependo das horas a mais que eu fiquei lá, porque eu ficava lá. Tem a Gabi mesmo que trabalha com você, ela falou, Lari, você ainda tá aqui? Porque ela me via lá de manhã, ela me via lá à tarde, ela me via lá à noite. E eu não me arrependo de ter perdido alguma sexta-feira ou sábado de manhã, nos projetos de extensões que tinha pra mim fazer monitoria. Não me arrependo de nada e faria tudo o que eu fiz e aprendi o que eu aprendi a escutar mais, né? Pra chegar nesse bom resultado que eu tive. Que hoje eu sei que eu entendo que eu sou boa no que eu faço. Top. A carreira de vocês, assim, a jornada de vocês eu acompanhei. Foi a primeira turma que realmente eu acompanhei de primeiro a quinto ano, foi a turma de vocês. Que as outras turmas eu peguei uma já no terceiro, outra no segundo, e a de vocês, assim, de modo geral, no primeiro ano, né? Eu me sinto muito grato, assim, pelos meus colegas também, todos os professores, do que a gente proporcionou para vocês e que eu acho que vocês têm um futuro bem bacana, uma visão bem legal, né, do que foi, do que está terminando e do que vai ser, né? E eu acho que esse bate-papo que a gente teve aqui, quando eu divulgar ele lá, eu espero que, assim,
seja muito visto por conta dessa experiência e de duas experiências diferentes, que eu não falei para vocês, mas eu queria duas pessoas diferentes, né? A Larissa, que eu sabia que ela fez TSB e eu imaginei de longe que ela faria odontologia, né? E a Vivian eu sabia porque o avô dela já falou que ela estudava demais, isso e aquilo, e que ela era focada na cirurgia até não sei quando, foi para Londrina, ficou lá em imersão de hospital e viveu o hospital, mas que hoje está na prótese que mal vê sangue, né? Ele está na prótese que mal vê sangue. Então, assim, duas pessoas focadas na odontologia e que já viviam e vivem a odontologia, mas que o caminho ele é lindo e a gente tem que estar aberto a esse caminho e que sabem de um futuro, né? Então, por isso que eu chamei vocês duas, por conta dessa visão, porque no meu primeiro pensamento eu queria ter uma pessoa só de TCC, né? Eu até conversei com vocês também e falei, ó, no final a gente vai fazer um sorteio e ver quem vai vir, mas no final eu falei, não, tem que ser duas pessoas, por exemplo, eu não queria você e a Camila, eu não queria você e a Jennifer, por exemplo, Sim. né? Eu queria duas pessoas diferentes. Sim. Até quando eu falei com o Natan, você duas pessoas diferentes, o Natan falou, cara, mas vai dar certo? Eu falei, vai. Eu confia que vai, né? E deu. Tá aí um resultado maravilhoso, tanto no estúdio de vocês e tudo mais, e num bate-papo, pessoal, que eu espero realmente que tenha tocado, que vocês entendam e vejam o que é essa odontologia. Meninas, muito obrigado por terem vindo, disponibilizado. Você parou de trabalhar esses dias, a Vivian parou de trabalhar esse dia, né, para estar aqui comigo e a gente poder passar essa experiência de vocês. Obrigado de coração a vocês duas. E é claro que obrigado a vocês que estão assistindo, que me seguem e que me deixam assim com mais vontade também de participar disso daqui, que como a gente falou assim, a odontologia ela abre muito ramo. É dentista, é pesquisador, é professor, mas também pode ser um comunicador, né? Pode ser uma pessoa que entenda e que queira passar essa vivência, essa experiência para o público. Então agradeço a você que está assistindo, agradeço de novo meus patrocinadores, CT Oasis, Iowa Maringá, a Center Imagem, a Dental Paranavaí, Rodrigo Dourado, Laboratório Belarte, obrigado por vocês estarem comigo. E se você chegou até aqui, é obrigação sua colocar um joinha, me seguir, sigam as meninas, a Vivian e a Larissa no Instagram, que eu tenho certeza que vocês vão ver também muita coisa boa, muito conteúdo. E a Vivian hoje já grava até vídeo, a Lara ainda não, mas a Vivian já grava vídeo para o Instagram e tudo mais. Então siga essas meninas, me sigam e venha com a gente, pessoal. Até o mês que vem.